Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 3 de junho. Então, nós estamos reunidos para estudarmos a obra, o livro O Consolador. Hoje nós vamos retomar a questão de número 243 do livro O Consolador, tá? São perguntas e respostas dadas pelo Espírito Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer a nossa prece de abertura? Pedir permissão a Jesus para o estudo? Divino amigo, amor de nossa vida, mais uma vez, em Teu nome, nós aqui nos encontramos para estudarmos a obra espírita, o livro Consolador. Que nós possamos, Senhor, dilatar um tanto a nossa consciência para a compreensão desta obra que nos proporciona a reflexão e a nossa reforma moral. Que os bons espíritos que aqui estão possam nos auxiliar, nos inspirar, porque todos, Senhor, estão em Teu nome. Muito obrigada por essa oportunidade e que nós possamos permanecer contigo, Senhor, hoje e sempre. Vamos lá, então? Então, a questão 243, perguntaram assim ao Emmanuel: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Olha, a pergunta, ela faz uma redundância. Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus. Porque a pergunta aqui é: todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor? Parece assim, quando a gente fala em processo de evolução, que todos têm que errar para poder acertar. E não é isso. Não é assim. Mas a característica daqui da Terra, do povo que está aqui, foi o povo que errou mesmo. Quando se fala de universo, com exceção de Jesus, porque o planeta, o sistema solar que o nosso Senhor Jesus evoluiu, já não existe mais. Por quê? Porque na formação do planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás, quem participou, quem organizou, quem construiu, foi o nosso Senhor Jesus. Então, há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um Cristo. Gente, 4,5 bilhões de anos atrás. É mais ou menos o período que tem a formação do planeta Terra. E ele já era Jesus, o Cristo da Terra. Então, o sistema solar que ele evoluiu já virou poeira. Porque tudo que é matéria tem começo, meio e fim. Agora ele diz que ele fala: todas as entidades espirituais que estão encarnadas no planeta Terra são espíritos que estão no planeta Terra. Presta atenção, ele está falando da Terra, ele não está falando do universo. Mas todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas. Por isso que nós estamos no planeta de provas mas eu só posso provar aquilo que de certa forma ainda não sabe se sabe. Por isso você tem que passar por provas. Após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo,
fundamento de toda a verdade neste mundo. Ele é o fundamento de toda a verdade neste mundo. Deve dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, através do Cristo, é refletindo o Cristo em nossa vida. Porque Deus não é um homem, Deus não é um humano, Ele não está sentado com um cajado na mão num trono. Deus não tem boca, não tem olho, não tem cabelo, não tem, isso é coisa do corpo físico. Então eu não vou ver Deus, eu preciso estar em Deus. E para eu estar em Deus, eu tenho que aprender a seguir os passos de Jesus. A atitude é o amor. Para eu poder estar em Deus. Daí Jesus dizer, eu e o Pai somos um. Porque Jesus reflete Deus 100%. Então ele diz, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução, olha aqui, para quem perguntar, Jesus, no processo de evolução, Jesus também escapuliu, errou? Olha lá a resposta. Cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Ele não teve que passar por expiação. A evolução do nosso Senhor Jesus foi reta. No planeta qual ele fez a evolução, não houve. Ele não foi em nenhum momento desobediente a Deus. E vamos sempre lembrar disso. O comum, o normal, é não ser desobediente a Deus. Nós somos a exceção. E até hoje ainda somos desobedientes a Deus. O que é ser desobediente a Deus? É fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. É fazer do teu jeito e não do jeito de Deus. E até hoje nós somos assim. A gente não abre mão da nossa personalidadezinha para que a gente pudesse vir refletir Deus. Cada um aqui tem um jeito de ser e não abre mão desse jeito. Jeito torto de ser. Então já ficou bem claro aqui que o nosso Senhor Jesus, essa evolução dele foi em linha reta para Deus. E em cujas mãos angélicas repousa o governo espiritual do planeta, desde os seus primórdios. E nós acabamos de falar que quando o sistema, o planeta Terra, estava em processo de construção, ainda sem forma, uma poeira, o Cristo já estava trabalhando na construção desse planeta. Por isso é que nós vamos chamar em Espiritismo, ele é o co-criador. E nós vamos entender quando o João Evangelista diz, e o verbo se fez carne. Que lá em Gênesis está, e disse Deus, lembra? E disse Deus, e ainda tem, façamos o homem no plural, façamos, então, deixando bem claro que era um grupo que trabalhava, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, obviamente que Jesus, na condição de um co-criador, porque ele formou o planeta, mas a matéria elementar primitiva, essa foi dada por Deus. Por isso que a trindade universal é Deus, Espírito e matéria. Deus que cria o Espírito e que cria a matéria elementar primitiva. O homem, ele só co-cria. Por isso é que Deus é o criador de tudo. Sem a matéria base, não teria absolutamente nada. A gente só precisa receber ordem quando a gente ainda não sabe o que fazer. E Jesus, ele reflete Deus. Ele já sabia o que tinha de fazer e como fazer. E receber é como se alguém está lá e me manda para cá. Não, ele está em Deus. Entendeu? Ele está em Deus. Não automaticamente, ele reflete Deus. Ele já aprendeu. Ele alcançou o ápice. Ele está em Deus. Por isso, exatamente. Eu e o Pai somos um.
Porque ele não tinha vontade, ele não refletia a vontade dele. Ele refletia, até porque ele não tem, a vontade dele é servir a Deus. Ele já entendeu. A gente não sabe o final dessa história. Mas o que a gente sabe é que o caminho que nós temos tomado nos tem trazido muita dor. A gente existe, gente. A gente existe, a gente é vivo, a gente pensa, a gente sente. Alguma coisa existe. A gente existe. Se a gente existe, outras forças existem. A gente pensa. Não dá para a gente imaginar que a gente é um robô e que a gente veio do nada. Por que só eu existo e Deus não existiria? Então, o nosso Senhor Jesus, Ele está em Deus. Ele não recebe ordem. Ele faz sempre. Ele faz, Ele constrói. Porque Ele já sabe o que tem que fazer. Ele já aprendeu a refletir Deus. Quando Ele diz, eu sou um só com Deus, se o Filho está, o Pai está junto. Por quê? Porque o Filho faz a vontade do Pai. Então, eu não preciso estar lá, vamos supor, para que a coisa aconteça. Vai acontecer. Vamos dar um exemplo do nosso Senhor Jesus, quando Ele diz assim, no momento antes de ser preso: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Então, nosso Senhor Jesus só estava mostrando para a gente como orar no momento do testemunho. Se for possível, afasta de mim esse cálice. Se não, seja feita a tua vontade. Em nenhum momento Jesus estava com medo de passar por aquele cálice. Ele só queria mostrar para a gente como fazer. Então, é uma entrega total, porque é uma confiança total. O que nos falta é confiança em Deus, que a gente não tem ainda. A gente acha que nós fazemos melhor que Deus. E que se nós não estivermos lá, a coisa não vai funcionar. Então, isso é falta de confiança em Deus. Eu tenho que fazer a minha parte da forma que Ele quer. Por quê? Porque a forma que Ele quer é a melhor forma do universo. A minha forma é a forma pequena, restrita, torta, que quase sempre me traz dor. Porque hoje eu posso estar dando gargalhadas de alegria. E amanhã eu posso estar sofrendo o resultado dessa gargalhada com muita dor. Então, compreendemos o processo de evolução do nosso Senhor Jesus, que aconteceu em um outro órgão, um sistema solar que nem mais existe, e que essa evolução dele foi em linha reta para Deus. Em linha reta. Então, em nenhum momento ele fez uma curva. O que é a curva? É a desobediência. Por isso a parábola de Adão e Eva. Houve uma desobediência a Deus. Podemos ir para 244, então? Existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? Considerando a penitência em sua feição expiatória, o que é expiar? O menino bagunçou todo o quarto, bagunçou tudo. Aí ele sai dali e pega uma chamada do pai. E ele chora, sofre as consequências de ter desarrumado o quarto. O sofrimento é uma expiação. Agora, meu filho, você vai ter que voltar e arrumar a bagunça que você fez. Aí já é a reparação. Então, nós temos que dizer, a expiação, vamos supor, que eu, por desobediência, eu maltrato o meu corpo fumando cigarro. É uma desobediência a Deus. Porque eu tenho que respeitar o meu organismo. Então, fumo cigarro. Vem a dor. Eu acabei adquirindo um câncer no pulmão. Ou, de repente, eu fumo até meus 90, morro na boa, mas a marca ficou no meu corpo perispiritual.
eu volto numa nova reencarnação já com doença respiratória. Às vezes até insuficiência pulmonar. Nasci já assim, deformei. Isso é uma expiação. Então, expiar é sofrer as consequências da nossa atitude através do livre-arbítrio. A expiação é o sofrer as consequências das minhas atitudes, resultado do livre-arbítrio. Entendeu? Então, essa é a expiação. Então, dentro do processo de evolução, o nosso Pai nos manda provas, não expiação. A expiação, ela é construção minha, quando desobedeço às leis de Deus. Então vamos lá. Considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós que é o que é invisível. São colônias espirituais, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra, do trabalho da redenção. Então, para a redenção do ser humano, começa primeiro por o quê? Remorso e arrependimento. Existem zonas para isso? Existe. Para quem já estudou André Luiz, vai se deparar com as cavernas, vai se deparar com os vales, vai se deparar com zonas de muito sofrimento, onde ali aqueles espíritos se arrependem do mal. Porque o primeiro movimento é o quê? O remorso. Depois o arrependimento, para aí se prepararem para uma nova reencarnação de expiação e de prova. Então, esses lugares existem. O erro está em nós acreditarmos que é eterno. Qual seria a função nos criar para viver eternamente no inferno? Que sabedoria divina! O que Deus iria ganhar com isso? Que pai se sentiria pleno sabendo que um filho dele vai viver eternamente? Imagina uma mãe que está no mundo espiritual, numa colônia maravilhosa, como ela vai ser feliz sabendo que um dos filhos está no inferno eternamente? Ela nunca vai gozar da alegria eterna. Que como uma mãe pode ser feliz sabendo que um filho está no inferno sendo queimado? Não existe isso. Continua ele. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. Então, o sofrimento é eterno enquanto perdura o mal em mim. A partir do momento que eu mudo, acabou. Então, na verdade, quando eu falo em eternidade, eu estou falando de eternidade das minhas escolhas. Se as minhas escolhas forem contrárias à lei de Deus, eu vou estar realmente, eternamente ali sofrendo. Mas a partir do momento que eu digo chega, acabou. Vou sofrer as consequências, vou reparar e vou começar a trabalhar, acabou. Então nós tivemos vários espíritos que foram exilados de Capela para o planeta Terra. E tem alguns que foram exilados de Capela para a Terra e vão ser exilados de novo. Quer sofrimento maior que esse, eterno? Eles têm que mudar. Então, a imposição do sofrimento eterno é nossa, não é de Deus. Deus é amor. Por isso que ele diz, quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado, como o seu próprio erro. O pastor, porém, pastor se referindo ao nosso Senhor Jesus, que ele se apresentava como um pastor, né? Porque ele estava falando a um grupo de pessoas que eram agricultores. Então, Jesus fazia questão de usar uma linguagem que todos pudessem entender. O pastor, porém, não quer se perca uma só de suas ovelhas. Olha lá. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada de seu amor. Todos um dia voltarão ao seio de Deus.
Como falar em justiça crendo no fogo eterno? A gente não sabe nem o que é eterno. Podemos ir para um outro? Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece? Nós estamos no planeta de provas e expiações. Ou nós estamos passando por provas, ou nós estamos passando por expiações. Ambos são dor. E a expiação, uma dor maior ainda. Aí a pergunta é, devemos sempre cultivar a prece nesse momento? Tipo assim, vai passar mesmo? Adianta fazer a prece? Vamos ver a resposta? A lei das provas é uma das maiores instituições universais. Então, não é uma lei da terra, é uma lei do universo. A lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Como você vai evoluir se você não passar por provas? Como um dia você vai chegar com alguém que passa por uma dor, ter empatia com aquela pessoa se você nunca passou pela dor dela? É a mesma coisa que eu digo assim, eu tenho aqui uma senhora que tem câncer na mama. E eu tenho uma senhora que tinha câncer na mama. E eu tenho aqui uma terceira senhora que está apta a falar, mas que nunca teve câncer na mama. Das duas, qual estão aptas a falar com a mulher que está com câncer na mama? Já teve. A empatia vai ser muito maior, sabe por quê? Eu sei a dor que tu estás sentindo. Então, como falar de perdão, de tolerância, de resignação, se nós nunca vivenciamos essa experiência? Com que moral? Eu não tenho noção da dor. Então, em verdade, esse processo de empatia e de se compadecer com o outro, porque eu já senti essa dor. Eu sei como é. Às vezes, para que haja essa empatia, a gente pode não ter vivido nessa, mas a gente traz esse arquivo. A sensibilidade se torna, muito maior. E isso facilita muito para você se colocar no lugar do outro. Como é que eu posso me colocar no lugar do outro se eu não tenho esse registro? Então, precisas compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento. Estou sabendo que a prova é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Benefícios divinos. Então, eu tenho que passar por provas para que eu possa adquirir o sentimento do amor. Benefícios divinos é o próprio amor. O amor em sua essência. Aí ele diz, precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento, sem se rebelar, sem se revoltar, sem se desesperar. Gente, o desespero é a ausência da confiança em Deus. É só isso. Se eu acabei de ter um diagnóstico de uma patologia que vai me levar a óbito, nada de desespero. Deus está comigo. Se eu tiver de desencarnar, ainda assim Ele vai, uma hora eu vou ter que desencarnar. Ainda assim Ele estará comigo. A prece não poderá afastá-lo de sabores e as lições proveitosas da amargura. Prece não poderá afastá-lo de sabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada a prece no íntimo. Qual o propósito? Como a luz que acende para o caminho tenebroso, ou mantida no coração como um alimento indispensável que se prepara, de modo a satisfazer a necessidade própria. Então, olha que interessante, a prece, ela me serve como luz, ela me direciona, ela sinaliza para o momento tenebroso, e ela também é um alimento para a minha alma. Então, a prece não é Deus me livra disso.
A prece é para eu ter o melhor discernimento no momento da dor, como conduzir. E a prece também é para me alimentar. Eu não fico desnutrida da fé. Essa desnutrição que nos desespera, que nos enfraquece, que nos faz passar a mão na cabeça e diz: meu Deus, e agora o que vai ser da minha vida? Eu não aguento mais. Por que isso está acontecendo comigo? Desnutrição. Para o caminho tenebroso, ou mantida no coração a prece como um alimento indispensável, que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral. Aconteça o que acontecer, você está lá, olha, no centro das provações mais escabrosas e mais cruas. Eu sou apaixonada pela obra Paulo Estevam. E o finalzinho da obra, a gente começa a ver em Saulo, já Paulo, a transformação daquele homem, a confiança plena em Deus. Você imagina que ele está sendo levado para ser decapitado. O soldado treme na hora da decapitação. Ele olha para o soldado e diz: cumpra com o teu dever, eu já cumpri com o meu. Olha a segurança desse homem. Ele acabou sendo decapitado, ele sentiu, teve que ser 2 vezes, que o primeiro tremeu, sentiu mais dor, veio o segundo. E ele de repente se sentiu como mãos amigas o conduzisse a algum lugar. E ele imaginou: não morri, ainda continuo vivo. Deve ser, meus irmãos, quantas vezes ele não passou por isso, de ser apedrejado, estar praticamente morto, e os amigos conduzirem, recuperarem ele, né? Parece um fênix, né? E ele percebeu que mãos amigas o conduziam, e de repente ele percebeu que o deixaram, assim como se fosse, era embaixo de uma árvore, porque ele se percebeu cego de novo, cego e sozinho. Aí ele tateou e percebeu que ele estava embaixo de uma árvore. Ele sentou e esperou, porque ele tem certeza que Deus olha por ele. Ele não tinha o que fazer. Estou cego, não sei onde estou, vou sentar e aguardar. E não demorou, apareceu Ananias. Paulo, ele reconheceu a voz. E esse movimento, sabe, que esse é o movimento de confiança total. Façamos tudo o que tem de fazer com a confiança. Espere em Deus. Espere em Deus. Ele poderia dizer: de novo, Senhor cego, assim, o Senhor quer acabar comigo. Já velho, maltratado, o Senhor não... Então ele não questiona, ele só aceita e confia. Então, quando a aprovação chega, que a gente se desespera, a aprovação não vai mudar, ela vai piorar. Porque o desespero faz com que a coisa tome uma proporção maior ainda. Agora, com a confiança, a aprovação vai estar lá, mas o peso é bem menor. Porque não há o desespero. O desespero é que faz com que a coisa tome uma proporção mais pesada ainda. É o 246, né? Qual a diferença entre provação e expiação? A provação é a luta que ensina ao discípulo, rebelde e preguiçoso, a estrada do trabalho e da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Eita! Mas aí já deu para perceber que a expiação ela é muito mais densa do que a aprovação. Então vamos lá. A aprovação é a luta que ensina ao discípulo, o discípulo é o aluno, rebelde e preguiçoso.
Aí vem as provas. E é até interessante isso aqui, que ele diz que a prova ela já é direcionada ao preguiçoso. O preguiçoso é aquele que retarda o processo de evolução dele. Ao preguiçoso e ao rebelde, é o que se rebela à lei de Deus, ele passa por provas. Então vamos pensar no nosso Senhor Jesus, no processo de evolução dele, que foi um caminho reto, direto para Deus, que ele nem foi rebelde, muito menos preguiçoso, ele não passou por provas. As lições foram outras. Então, as provações, para mim isso é uma informação interessante, ela já é direcionada ao aluno que foi preguiçoso, que está retardando o progresso, e ao aluno que foi rebelde, que se rebelou contra a lei. Aí ele começa a passar por provações na estrada do trabalho e desse processo da edificação espiritual, da construção espiritual. Ele diz que a expiação, ela já é uma pena imposta. Então, pena é: eu cometi um crime e sofro a pena em relação ao crime cometido. Então, no primeiro é a condição do estudante, que está em aprendizado. Mas é um aprendizado, é um estudante preguiçoso, que retarda o seu processo e algumas vezes se rebela contra a lei. Não vou fazer isso não. É uma coisinha mais leve. Já esse aqui, ele coloca realmente um malfeitor. É aquele em que o mal predomina e que realiza o mal. E lembra, quando a gente pensa em mal, a gente pensa só em matar, estrangular. Não, gente. Tem um mal que veste paletó e que mata milhares de pessoas, deixando milhões na fome e na miséria. Então vamos lá. A expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Provação é para o discípulo, expiação já é para o malfeitor. E graças a Deus que ninguém lembra. Porque se nós lembrássemos do nosso passado, nós íamos ficar envergonhados. 247. A lei da prova e da expiação é inflexível? Vai ter que passar? É inflexível? Ele diz: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeitos, por vezes, falando dos tribunais humanos, não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com o sursis, é a dispensa do cumprimento de uma pena, no todo ou em parte. Então vamos lá. Ele diz: os tribunais da justiça humana, apesar de imperfeito, por vezes não comutam as penas e não beneficiam os delinquentes com sursis. Que seria o quê? Com a dispensa realmente do crime, pelo cumprimento de uma pena. A inflexibilidade e a dureza não existem para a misericórdia divina, que, conforme a conduta do espírito encarnado, pode dispensar na lei em benefício do homem, quando a sua existência já demonstre certas expressões do amor que cobre a multidão de pecados. É a fala de Jesus: o amor cobre a multidão de pecados. Então, mesmo nesse processo de expiação e de prova, se o filho, ao decorrer da encarnação, se tornar dócil, as expiações e essas provas diminuem. Porque o filho está aprendendo. Não há necessidade. O pai, a prova e a expiação é para o filho aprender. Mas se ele está aprendendo, para que aplicar a expiação? Ele já aprendeu. Então, esse é um outro movimento que nós deveríamos fazer. Sabendo do nosso passado, que eu estou no cheque especial, vamos usar esse termo, poxa, eu deveria, tomar jeito e fazer o melhor que eu posso para tentar diminuir esses débitos. Trabalhar. Fazer o bem constantemente. Porque o que o papai quer é que a gente aprenda o amor. Só isso. Ele não está aqui para castigar ninguém.
O Livro dos Espíritos ele responde que a dor é o último recurso que Deus utiliza para trazer o filho de volta ao seio. É o último recurso. Então, nós estamos utilizando o último recurso. Ele já tentou de 1000 formas e nós fomos desobedientes. Suave é meu jugo, leve é o meu fardo. E nós escolhemos o jugo mais pesado, o fardo mais pesado, que é o da rebeldia. Com Cristo, suave é o jugo, leve é o fardo. Então agradecemos ao nosso Senhor Jesus e até o nosso próximo encontro do estudo da obra O Consolador.